pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campagnolo. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano, 2019 está encerrando e nós queremos falar um pouco para você sobre o que foi o nosso primeiro ano de mandato, minha primeira vez como política, como deputada estadual aqui em Santa Catarina, trazer uma retrospectiva e também para desejar um Feliz Natal para todos vocês que são nossos eleitores, seguidores ou que conheceram o nosso trabalho como deputada ou trabalho cultural depois do início desse mandato. Bom, o trabalho do deputado envolve muito mais coisas do que fazer projetos de lei e aprová-los. Não é apenas legislar, mas também fiscalizar o executivo, os outros projetos, ouvir a população, selecionar as demandas mais importantes, buscar atender a população naquilo que lhe cabe, aquilo que é possível. E o mais importante, o parlamento é um lugar de se falar, parlar, um lugar onde as pessoas falam sobre ideias, sobre suas propostas e também sobre ideologia. Então, também é um lugar de debater propostas sociológicas, cultura, história e ideias de toda a natureza. Mesmo o enfrentamento ideológico também é trabalho do deputado. Tendo tudo isso em vista, nós vamos falar um pouquinho sobre o que fizemos neste ano de 2019. Nós temos 6 principais projetos de lei que resumem bem a nossa atuação e são principalmente na área da educação. O mais importante deles é o projeto de lei Infância Sem Pornografia, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é a primeira comissão por onde os projetos precisam passar. Nesse projeto, nós tentamos controlar e impedir o uso de materiais obscenos, pornográficos e eróticos na educação de crianças. Não somos contra a educação sexual, mas queremos que ela seja feita na idade certa e com o método certo, tentando impedir que as crianças sejam expostas a materiais pornográficos. Nós também temos um projeto contra o vilipêndio à fé cristã, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa e ainda não foi aprovado, não foi votado nem reprovado. Ainda vai seguir todos os trâmites. O objetivo desse projeto é combater a discriminação, perseguição, a sátira e o vilipêndio aos símbolos da fé cristã e da religião cristã. E serve para proteger tanto evangélicos quanto católicos desse tipo de piadas, que podem ser piadas de mau gosto, ofensa, como já tem acontecido. No dia que nós defendemos esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, nós exibimos vídeos, fotografias, manchetes de casos como esses. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos eventos mais famosos foi o daquela professora que enfiou no seu ânus e na vagina imagens sacras. Para tentar coibir esse tipo de comportamento, o projeto de lei que nós apresentamos impede que recursos públicos, que dinheiro público, que o seu dinheiro, o meu dinheiro, seja utilizado para financiar esses tipos de manifestações, obras de arte ou exposições que vilipendiem os símbolos e a religião cristã. Nós temos também um projeto apelidado de Escola Sem Drogas. Esse projeto prevê que os professores da rede pública que já foram aprovados para um concurso público, no momento da admissão, junto com o exame admissional, que é um exame médico que todos têm que fazer quando são contratados, apresentem também um exame toxicológico, que indique que não usaram drogas nos últimos 6 meses, que é a máxima janela de abrangência desse exame. Para dar exemplo, já que eu também sou professora, desde 2009 dou aula em escolas públicas e privadas, eu também fiz o meu exame toxicológico. Fui a um laboratório e com uma amostra do meu cabelo fiz o exame, que deu negativo para todos os tipos de drogas avaliadas. Esse exame, obviamente, só vai ser feito quando o professor já tiver passado todas as etapas do concurso e for admitido, quando ele for contratado. Então, serve para professores do nível básico e do nível superior. Qualquer professor contratado pelo Estado de Santa Catarina tem que provar, através de um exame toxicológico, que não é usuário de drogas ou que não fez uso nos últimos 6 meses. Nós temos também um projeto de lei que visa recuperar a autoridade do professor. É um projeto contra o vandalismo nas escolas, que prevê que a equipe pedagógica e a equipe administrativa da escola possa aplicar medidas disciplinares e educativas para os alunos que vandalizarem patrimônio, quebrarem ou picharem o que está dentro da escola. É um projeto para recuperar a autoridade dos professores, que muitas vezes se veem vítimas de alunos indisciplinados, de verdadeiros vândalos. E um projeto muito simples, que também respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente e que não humilha, nem traz nenhum transtorno psicológico
para as crianças. Nós também temos um projeto de lei que tenta acabar com a censura contra os catarinenses, que proíbe as páginas oficiais do governo de Santa Catarina de apagar ou bloquear os eleitores de comentarem, o que tem acontecido muitas vezes com quem critica o governador Moisés. Nós temos também mais um projeto muito importante, que é o projeto que tenta diminuir o índice de denúncias caluniosas ou de falsa comunicação de crime. Nós apresentamos um projeto muito simples que prevê que um termo de compromisso seja apresentado junto com o boletim de ocorrência. Quando um homem ou uma mulher for fazer um boletim de ocorrência acusando alguém de alguma coisa, ela também vai assinar um termo de compromisso dizendo que está ciente de que fazer denúncias caluniosas ou mentirosas é crime aqui no Brasil. Esses projetos ainda não foram aprovados, porque é normal que se demore um tempo para apreciar nas comissões e levar para o plenário, mas estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como eu disse no começo, aprovar projetos de lei e votar projetos de lei não é a principal e única função de um parlamentar. As questões ideológicas, de ideias, de teorias, de filosofias também são importantes. E por isso você pode acompanhar os nossos principais pronunciamentos aqui na tribuna, no plenário da Assembleia Legislativa. Vou sugerir alguns para você. Nós temos um pronunciamento muito importante que foi contra o aumento da alíquota dos defensivos agrícolas. Em uma determinada situação, o governador Moisés pretendeu taxar o que ele chama de agrotóxicos, aumentando o imposto para desincentivar o seu uso, o seu consumo. Isso era extremamente prejudicial para os nossos agricultores. E como você sabe, Santa Catarina é um estado baseado no agronegócio, na agropecuária. Então, em defesa do agricultor, junto com todos os outros deputados, com 35 votos a 0, unanimemente, nós conseguimos barrar o aumento dessa alíquota. E o nosso pronunciamento sobre isso, falando sobre questões ambientais, sobre proteção do meio ambiente, sobre os defensivos agrícolas, foi um dos mais acessados e dos mais importantes que fizemos durante esse ano. Nós temos também questionamentos que são repetidamente feitos nas questões da educação, às vezes sobre doutrinação, às vezes sobre método, e você pode assistir alguns dos nossos pronunciamentos sobre educação, sobre as áreas relacionadas a isso, também lá no nosso canal no YouTube, deputada Ana Caroline Campanholo. Nós temos feito denúncias constantes de assédio ideológico e perseguição. Você também pode acompanhar tudo isso lá no YouTube. Os vídeos com o nosso enfrentamento direto, aquelas pautas e ideias do governador Moisés que nós não concordamos, a nossa atuação na CCJ e também vídeos da nossa atuação na Guerra Cultural estão todos, da mesma forma, disponíveis no YouTube para você acompanhar o nosso trabalho ao longo de todo o ano. Neste canal do YouTube você vai encontrar vídeos muito legais sobre as estratégias da esquerda. Por exemplo, um dos nossos pronunciamentos mais interessantes fala sobre a Farc e as drogas e a relação do PT com a Farc e com as drogas. E também há um outro vídeo maravilhoso onde falamos da estratégia do Foro de São Paulo para transformar toda a América Latina em um baluarte socialista. Então, se você quiser saber do nosso combate a essas pautas que são nacionais e até internacionais, mas também afetam cada um dos catarinenses, nós repetimos, você pode assistir tudo isso no nosso canal do YouTube. Além dos projetos de lei e das manifestações na tribuna, os deputados podem fazer indicações, apresentar moções, pedidos de informação, requerimentos. Todos esses documentos são oficializados no decorrer do ano, nas sessões, antes ou depois delas. E nós temos algumas indicações muito importantes, só para você ter alguma ideia de como nós temos atuado em defesa dos interesses dos catarinenses. Nós fizemos uma indicação lá no comecinho do mandato pela implantação de escolas cívico-militares aqui em Santa Catarina e também em defesa do programa Estudante Cidadão. Indicamos ao governador que replicasse esse sistema, esse programa do Sou Estudante, Sou Cidadão em várias escolas do município. E desde o começo temos incentivado o surgimento de novas escolas militares. Essa foi uma indicação lá no começo do mandato e é uma das nossas maiores vitórias durante o primeiro ano como deputada estadual. Em uma reunião que tivemos com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, lá em Brasília, em uma das nossas viagens a Brasília, nós conseguimos convencê-lo a trazer 2 escolas cívico-militares para as minhas 2 cidades, uma em Itajaí e outra em Chapecó. Como você sabe, eu passei grande parte da minha vida no interior de Santa Catarina, no oeste, em Chapecó, mas nasci mesmo em Itajaí. E nós temos muitas outras indicações.
insistimos muitas vezes para que a rodovia Antônio Raio, que liga Itajaí a Brusque, SC 486, recebesse uma atenção maior do governador, as questões da sinalização, porque está sendo reformada. Os munícipes, as pessoas que moram ao redor da rodovia, tinham muitas queixas e nós as trouxemos para cá. Assim como em várias outras SCs, várias outras rodovias, questões de sinalização ou infraestrutura. Indicações que estão todas formalizadas, documentadas, e você pode visitar o nosso site anacampagnolo.com.br e ver lá, em ordem cronológica, a lista de todas as indicações, moções e requerimento que nós temos feito ao longo desse mandato. Mais um exemplo de uma indicação que foi muito importante foi a nossa recomendação para que o governador e o secretário de Educação resolvessem o problema da escola Mário Garcia, que foi vandalizada em Camboriú. Alguns vândalos, de menor, provavelmente invadiram a escola e colocaram fogo na biblioteca e em algumas salas. Nós repetimos indicações, procuramos o secretário e finalmente a escola foi reformada. Indicações como essa estão sendo feitas por nós desde o começo do mandato. Estão apresentando soluções para a população catarinense. Inclusive, você, catarinense, que é meu eleitor ou que conheceu o meu trabalho ao longo deste ano, tem livre acesso ao nosso gabinete. Nosso gabinete é o gabinete número 8, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Qualquer um pode vir até aqui para conversar com o nosso chefe de gabinete, com os nossos advogados, trazendo suas pautas e aquilo que considera importante. E se você não puder vir até Florianópolis, você também pode falar conosco pelo telefone do gabinete. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site, anacampagnolo.com.br. No mesmo espírito, também tentando atender os nossos eleitores, os nossos seguidores das redes sociais, nossos admiradores, nós estamos visitando os municípios desde o início do mandato e colhendo demandas. Então, às vezes, quando você não consegue vir até nós estamos indo até você, conversando com prefeitos, com secretários, com diretores de escola e tentando dar uma atenção às áreas mais importantes no nosso ponto de vista, especialmente educação, porque sou professora, e também áreas pelas quais tenho muito carinho, segurança pública e saúde. Foi com essa preocupação em mente que nós escolhemos para onde destinar as nossas emendas parlamentares. É muito importante dizer que a emenda parlamentar não é um presente que o deputado está dando para alguma região. Esse dinheiro não é do deputado e não é do governador. Todo o dinheiro público, todo o recurso público, na verdade, é seu, é do eleitor e está apenas sendo devolvido. O papel do deputado diante das emendas parlamentares é escolher as prioridades para onde destinar esse dinheiro. E nós fizemos isso no último ano. Assim, nós destinamos 1,9 milhão para a segurança, 1,8 milhão para a saúde, 1,7 milhão para a educação, 940 mil para a infraestrutura e assistência social. Desse montante, algumas cidades foram priorizadas por nós. É o caso de Chapecó e Itajaí. Nós destinamos 1,6 milhão para Chapecó e 1,5 milhão para Itajaí. E também destinamos 1,5 milhão para pequenos municípios. Geralmente, como as pessoas entendem ainda e erroneamente que o deputado está fazendo um favor, muitos preferem enviar esses recursos e essas emendas para grandes colégios eleitorais, ou seja, para cidades grandes, onde existe um grande número de eleitores. Nós temos feito diferente, tentando atender os pequenos municípios. Para conseguir articular, conhecer e trabalhar na política, é preciso acompanhar as sessões, estar presente nas sessões ordinárias, nas comissões, conhecer o eleitor e, às vezes, também viajar. Nós viajamos algumas vezes para Brasília e nosso principal foco sempre foi o Ministério da Educação e conversas, articulação, aproximação com a ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, com quem temos uma ótima relação. E ela é uma das grandes apoiadoras do nosso primeiro projeto aprovado na CCJ, o projeto Infância Sem Pornografia, que visa coibir a erotização de crianças nas escolas. Nessas viagens para Brasília, a gente pode conversar com deputados federais aqui do estado, com senadores e com outros políticos e também, por que não, copiar os projetos de lei que são bons e que funcionaram em outros estados. Foi numa dessas viagens a Brasília que nós, juntamente com Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República e deputado federal, formamos, anunciamos e lançamos a Frente Parlamentar Brasil Acima de Tudo. É uma frente intrapartidária de dentro do partido PSL, daqueles que continuam fiéis, apoiando, endossando o trabalho do presidente Bolsonaro. Você deve ter acompanhado nas redes sociais que muitas pessoas que se elegeram
com o nome, com a bandeira do presidente Bolsonaro, depois o traíram, o abandonaram e começaram indiscriminadamente a falar mal dele e a tentar prejudicá-lo. Isso também aconteceu dentro do partido do PSL aqui em Santa Catarina, assim como em outros estados. E para reforçar o apoio ao presidente, nós montamos uma frente parlamentar que seleciona os deputados bolsonaristas que permanecem conservadores e que verdadeiramente são deputados de direita. Essa frente foi lançada em Brasília e reúne deputados federais e estaduais de todo o Brasil. Uma das principais preocupações de todos nós que somos de direita e participamos desse levante cultural, dessa revolução conservadora, é agir também na área cultural. E nós temos feito isso desde o início do nosso mandato. Nós montamos uma organização chamada Parlatório Conservador e já realizamos alguns eventos aqui mesmo dentro da Assembleia Legislativa para trazer pautas conservadoras, para trazer grandes nomes como o Dr. Miguel Najib, ex-procurador do Estado de São Paulo, o professor Tomás Juliano, médicos, advogados que vêm até aqui para falar contra o aborto, em defesa da vida, a favor do direito à legítima defesa, enfim, várias pautas que são importantes para a guerra cultural. O Parlatório Conservador começou a funcionar em 2019 e vai percorrer o estado de Santa Catarina no próximo ano, em vários municípios. Se você tem interesse em levar esse projeto cultural para a sua cidade, entre em contato conosco. Lá no site anacampanholo.com.br você encontra informações de como falar com o pessoal aqui do Gabinete 8. E a minha atuação cultural não está somente relacionada ao Parlatório Conservador. O próprio uso da tribuna, as ideias que defendemos na tribuna também é importante para a guerra cultural. E temos feito isso pelo menos 4 vezes por mês, sempre que possível, às vezes muito mais. Em alguns meses nós utilizamos a tribuna quase que em todas as sessões. Essa movimentação, esse discurso é importante para que fique claro quais ideias defendemos e que os conservadores têm quem nos represente. É por isso que continuamos a fazer os nossos discursos e também a fazer palestras em todo o estado de Santa Catarina. A nossa atuação cultural tem sido reconhecida em nível nacional, motivo pelo qual você provavelmente tenha me visto em programas como o Pânico ou o Morning Show, programas da rádio Jovem Pan, que é nacionalmente conhecida e tem milhares, milhões de ouvintes em todo o Brasil. Nesses eventos, como também aconteceu com o CIPEC, o maior evento conservador do mundo, nós temos levado exemplos de Santa Catarina, exemplos de sucesso e também casos difíceis de lidar, problemas e polêmicas que aconteceram aqui, num intercâmbio de ideias com políticos, empresários, com pessoas importantes de todo o Brasil e também dando voz aos conservadores. Foi entendendo a importância do trabalho cultural que muito antes de me tornar deputada estadual, eu já atuava desta maneira, defendendo programas como o projeto Escola Sem Partido e também defendendo ideias conservadoras para as mulheres. Foi por isso que em 2019, exatamente no Dia da Mulher, no dia 8 de março, num auditório da Assembleia Legislativa, nós lançamos o meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão. Neste livro, eu faço um resgate da história do movimento feminista desde 1790. As várias ondas, primeira, segunda, terceira onda, comento os principais argumentos a favor do feminismo e também os principais argumentos contra. É um livro de mais de 400 páginas que resume as principais pautas, agendas e história do movimento feminista. Talvez você tenha visto uma polêmica sobre isso, onde alguns jornalistas me acusavam de usar diárias da Assembleia Legislativa para vender livro. Recentemente, o Ministério Público de Santa Catarina investigou as nossas contas, as nossas diárias, graças a essas denúncias dos jornalistas, e verificou e despachou que não cometemos ilegalidade nenhuma. E mais, o Ministério Público de Santa Catarina foi super feliz ao reconhecer que esta deputada tem todo o direito de, em qualquer momento, a trabalho ou não, defender as ideias que estão neste livro. Então, estamos tendo o nosso trabalho cultural reconhecido por órgãos do judiciário, inclusive uma juíza que usou trechos desse livro para inocentar um rapaz em uma vara em São Paulo. Então, o nosso trabalho está sendo reconhecido nacionalmente, principalmente por ser também um trabalho cultural e não apenas um trabalho político. E ouso dizer, inclusive, que o trabalho cultural é muito mais importante do que o trabalho político. E você que está me assistindo, que talvez nos conheceu pelas redes sociais ou que é meu eleitor, pode saber sempre de tudo sobre o nosso mandato, acompanhando o nosso site, anacampanholo.com.br. Lá nós divulgamos a nossa agenda, para onde pretendemos ir,
as cidades, os municípios que vamos visitar, também todos os nossos projetos de lei, indicações, moções e também link para você assistir os nossos pronunciamentos. Isso foi só um pouquinho do nosso trabalho neste ano. Para não cansar você, nós tentamos fazer um resumo mais breve possível e você pode continuar me acompanhando também pelas redes sociais. Se você gosta de um clima mais descontraído, gosta de conhecer a vida pessoal do seu parlamentar, gosta de ver as bobagens do dia a dia também, por que não? Você deve nos seguir também no Instagram, @AnaCampanholo, e no Facebook, Ana Caroline Campanholo. Em quase todas as redes sociais nós estamos presentes para trocar ideia com você. E você tem livre acesso a nós aqui no Gabinete 8 através dos portais que eu acabei de indicar para você. Esse foi o nosso ano de 2019 resumido e eu quero agradecer o apoio de muitos de vocês que estão sempre nas redes sociais nos mandando mensagens de conforto, de apoio, principalmente quando surgem algumas polêmicas, fake news, acusações injustas e que continuam ao nosso lado desde a época da campanha e desde muito antes. Nós temos encontrado pessoas que já em 2012, 2013 acompanhavam o meu trabalho e agora ficam felizes e surpresas de nos ver deputada estadual. A todos vocês, quero desejar um feliz Natal, lembrando que esta é uma festa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, porque o Brasil é sim um país essencialmente cristão, com uma grande maioria da população católica ou evangélica, e esta é uma celebração de todos nós, cristãos e conservadores. Que o menino Jesus ilumine a vida de todos vocês, que o ano novo que vai chegar seja um ano tão bom quanto 2019 e que a gente consiga crescer sempre em defesa dos nossos ideais e dos nossos princípios. Que Deus abençoe vocês!